Dito isso, eu quero passar para o nosso segundo tópico. Outra pergunta. O jejum tem regras? As pessoas me perguntam muito, mas muito, sobre as regras do jejum. Outro dia um chegou para mim e falou: pastor, eu posso fazer um jejum a pão e água? Falei: meu amigo, a gente adotou uma frase lá na Alcance Curitiba que é meu jejum e as regras. Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros, sempre. Né? Então eu falei: você pode jejuar até com pastel e caldo de cana. Não recomendo nenhuma das duas bombas glicêmicas, mas no sentido de poder. Né? Então, pastor, quais são as regras? Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Nós estamos acostumados com regras. Regras de comportamento social, regras dentro da estrutura familiar, regras no esporte. O camarada não seria, né, coroado se violasse as regras. Mas quando o assunto é o jejum, eu brinco que a regra é uma só. E a regra é que não tem regras. Ou seja, Jesus espera que a gente faça, mas Ele nos dá liberdade de como fazer isso. Então, a única exceção para dizer que não há regra é quando o Espírito Santo nos dirige a algo. Eu já me propus a jejuns maiores, o Espírito Santo me mandou terminar antes. Eu já me propus a jejuns menores, Ele me mandou estender. Isso significa que eu só vou jejuar quando tiver uma direção específica? Não. Eu não vou orar só quando tiver uma direção de Deus para orar, embora quando tem, não deveria deixar de obedecer. Eu não vou dar esmola só quando tiver uma direção específica de Deus, embora quando tem, não deveria desrespeitar a direção. A mesma coisa em relação ao jejum. Então ele tem que ser parte de uma conduta e nós iremos fazer e podemos fazer por escolha. Agora, quando há uma direção, então a direção deve ser obedecida, inclusive sobre o formato. Eu nunca tinha, até 2 anos e meio atrás, ficado mais de um dia de jejum sem água. Daqui a pouco vou falar sobre os tipos de jejum. Mas eu estava indo para um retiro de jejum e oração, e eu lembro que enquanto estava me locomovendo para lá, o Espírito Santo falou comigo claramente: assim que chegar, durante 3 dias, você não sai do quarto, não fala com ninguém, não beba água. Eu nunca tinha ficado 3 dias sem água. Mas honestamente, o que me assustou não foi ficar 3 dias sem água. Foi não sair do quarto e não falar com ninguém. Foi imperativo ficar 3 dias trancado num quarto, meu amigo. Né? Pense no desafio. Mas toda orientação a gente obedece. Salvo uma direção específica, nós temos liberdade de decidir. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas criando regras demais, onde o próprio Deus não criou. Aliás, em Mateus, no capítulo 7, no verso 7, Jesus citando, né, o profeta Isaías, fala, né, de um grupo de pessoas que estavam ensinando doutrinas e diz que são preceitos humanos. Basicamente, meteram regra humana onde Deus nunca tinha colocado regra. Uma vez eu vi 2 irmãos numa disputa, mas a disputa não era só um ataque à ideia, virou quase vias de fato, quase que os 2 foram para o braço mesmo. Porque os 2 estavam no jejum de Daniel. E um pegou o outro comendo batata frita. O que foi flagrado comendo batata frita dizia: mas é vegetal, batata é vegetal. Jejum Daniel é basicamente vegetariano. O outro dizia: não, mas é manjar desejável. Né? Porque a Bíblia diz que ele não comeu carne, nem manjar desejável, não bebeu vinho. A outra dizia: manjar desejável na sua classificação, na minha vegetal. Mas gente, o negócio ficou tenso. Aí eu falei: ó, vocês estão quase se matando. Qual era o propósito mesmo de jejuar? Era pecar mais ou menos? Né? Eu tive que intervir naquilo, mas o ponto é que eles estão brigando por causa de uma regra que não existe. Né? Então é evidente, você vai fazer uma proposta como essa, você pode tomar decisão antes, o que cabe e o que não cabe. Agora, controlar o jejum um do outro, discutir, tentar definir regras, eu quero dizer, né, Jesus nunca fez isso. Ele não determinou a periodicidade, ele não determinou duração. Pastor, sobre duração, você tem jejuns na Bíblia que duram metade do dia. Você tem jejuns de um dia inteiro, às 24 horas. Passou disso, nós chamamos de prolongado. Prazos de prolongado na Bíblia, você tem uma variedade de poucos até muitos dias. A Bíblia fala de 3, de 7 dias, 14, já 2 semanas, 21, 3 semanas e 40 dias. Então assim, de 3 para 40 nós temos uma diferença enorme. Né? Agora, apesar de termos prazos, durações diferentes, e não quer dizer que são só esses que aparecem, isso pelo menos nos dá um bom escopo, eu acredito que normalmente 40 dias, a não ser no contexto do parcial, que vou falar daqui a pouco, ele costuma e deveria ser tratado como um limite. Em 2009, eu estava pregando no Japão, estava com a Kelly, a gente tinha 2 semanas de agenda, e nós conseguimos espremer no meio 2 dias,
para que a gente fosse até a Coreia do Sul. Queríamos conhecer a igreja do pastor Cho, Yong Cho, né? A maior igreja no mundo. Mas mais do que a igreja, eu queria conhecer a montanha de oração que eles tinham. Um lugar onde os crentes se retiram para orar, para jejuar, para buscar a Deus. Eu fiquei surpreso quando cheguei na montanha de oração e vi placas em todo lugar, coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu pensei, o quê? Eu na época conhecia 2 ou 3 malucos que tinham feito 40 dias. Falei, aqui eles proíbem o povo de continuar? Algo que eu pensei comigo mesmo, essa realidade nunca vai acontecer no Brasil. Graças a Deus eu estava muito equivocado. Eu não sei te dizer nos últimos anos quantos pastores e líderes que me pediram, além de acompanhamento médico pela prática, né? Já fiz 13 desses de 40, alguns dizem, cara, você tem a prática, às vezes são médicos que estão jejuando, né? E que são cientistas da área do jejum, eles falam, a gente tem a teoria, você tem a prática, dá para orientar a gente? Eu digo, dá. Eu começo com a regra, eles falam, qual? Eu falo, com 40 dias sem serra, é proibido fazer mais. Alguns me olham com a cara, eu não sei nem se eu vou chegar lá, você está querendo me proibir de passar? Eu falei, quando estiver chegando perto, você vai me entender.